Olá, queridos! No caso de hoje, nós falaremos sobre Tracy Whitney, uma garota de 18 anos que teve o seu caso solucionado somente 3 décadas depois. E isso tudo graças à tecnologia da genealogia genética. Vamos conhecer mais sobre esse caso? Tracy Lynn Whitney nasceu em 9 de setembro de 1969. Ela morava com a família em Federal Way, Washington. Tracy morava junto com os seus pais e a sua irmã, que era mais nova do que ela, que tinha apenas 11 anos. E nessa época, a Tracy também já tinha terminado o seu ensino médio. Ela pensava em fazer algumas coisas relacionadas à área da beleza, como cabeleireira ou algo nesse sentido. No dia 27 de agosto de 1988, a Tracy sai de casa avisando seus pais que vai até o Burger King e que voltaria em breve. Quando Tracy já estava lá no Burger King, ela discute com o seu ex-namorado e acaba indo embora sozinha e também a pé. Porém, a Tracy não chegou em casa. As horas passaram, os pais começaram a se preocupar e eles ligaram até para a polícia para poder relatar o desaparecimento dela. Na manhã do dia 28 de agosto, dia seguinte, e tinha menos de 24 horas em que a Tracy estava desaparecida, a polícia recebeu um chamado de alguns pescadores. Eles relataram aos policiais que eles haviam encontrado o corpo de uma garota entre os rios Puyallup e Uai. O corpo foi encontrado em uma área isolada e de pedras, e também estava sem as roupas do corpo. Pelo fato do corpo já estar em um estado avançado, de decomposição, por causa que foi exposto a muitas coisas, à água, ao tempo, eles só conseguiram fazer a identificação desse corpo 2 meses e meio após ele ter sido encontrado. E também só foi possível, identificar de quem que era aquele corpo por conta da arcada dentária. E o corpo realmente era da Tracy. A autópsia revelou que ela morreu por asfixia ou estrangulamento. E também havia sinais de violência sexual em seu corpo. A polícia, desde o início, lidou com esse caso como um caso de homicídio. E nas investigações, eles interrogaram familiares, amigos próximos, pessoas que tiveram algum contato com a Tracy e até os seus ex-namorados, para poderem entender como tudo havia acontecido. Vários dos suspeitos passaram pelo teste do polígrafo, mas nenhum DNA batia de acordo com o DNA que havia sido encontrado na cena do crime. De 1988 até 2005, o caso da Tracy ficou estagnado, não tinha uma resposta definitiva para o que poderia ter acontecido naquele dia, quem realmente era o culpado por aquilo, de ter cometido aquele crime. Mas em 2005, as coisas mudam o rumo. Em 2005, na esperança de conseguir resolver este caso, eles inseriram novamente as evidências no Banco de Dados Nacional, mas eles não obtiveram resposta nenhuma referente àquele DNA. Então, depois de 2005, o caso fica oficialmente classificado como Cold Case, que significa caso arquivado. Em 2022, o escritório do Procurador-Geral de Washington fez um financiamento, o que permitiu que eles enviassem, as amostras de DNA para uma empresa especializada. Essa empresa se chama Parabon Nanolabs. Ela utiliza genealogia genética forense. A análise da amostra foi comparada em bancos de dados públicos. Dessa forma, eles conseguiram criar uma árvore genealógica sobre aquele DNA e os especialistas acabaram chegando a um nome. O nome era John Russell Gillott Jr. John Russell Gillott Jr. nasceu em 1955 e ele tinha 33 anos na época do caso. Ele também morava na região de Tacoma. O John não tinha o seu DNA registrado em nenhum banco de dados criminal. Isso explica o porquê o caso ficou sem solução durante tantos anos. Segundo a polícia, ele não tinha nenhuma ligação com a vítima, nem ao menos a conhecia. Foi como se fosse um crime aleatório. Ele viu que Tracy estava sozinha, então ele aproveitou a oportunidade
para cometer o crime. Finalmente, após 3 décadas, a polícia tinha um nome e alguém para culpar. Mas infelizmente, eles receberam a notícia de que o John havia falecido poucos meses antes deles descobrirem quem ele realmente era. E ele faleceu devido a um câncer. Mas para que eles conseguissem fechar este caso com 100% de certeza, o legista do condado de Pierce solicitou uma amostra de DNA do filho dele, John Gillard III. O filho de John, de quem foi solicitado a amostra para ser coletada, também já havia falecido. O DNA do filho que foi coletado confirmou a herança genética, concluindo assim que o DNA que estava na cena do crime realmente era de George Gillott Jr. Após isso, em novembro de 2024, o caso foi oficialmente encerrado e classificado como morte do autor. Ou seja, o culpado foi encontrado e identificado, porém ele não pode ser processado, pois ele está morto. A tecnologia encontrou o verdadeiro culpado, mas infelizmente a justiça não chegou a tempo. E mesmo esse caso tendo sido solucionado apenas 36 anos após o crime, a família pelo menos se conforta agora com ter um nome e a quem culpar pelo que aconteceu com Trace. A tecnologia de genealogia é extremamente importante para casos como esse, em que parece não ter mais solução, mas ainda há uma esperança. E a cada evolução que nós damos é uma chance de poder descobrir o que realmente aconteceu e quem realmente é o culpado de algum caso específico. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou sobre esse caso, se você também já conhecia sobre ele. Sugestões de casos também vocês podem colocar aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir a este vídeo e se inscrever aqui no canal para ter mais conteúdos como esse. Eu vejo vocês na semana que vem.